A verdade é que Melanie Martinez te deve zero satisfação sobre a sua própria vida pessoal. Recentemente, no Mujinho Crybaby, aconteceu um terremoto na vida da Melanie e dos fãs por conta do seu ex-namorado verde e do seu atual namorado Modinho. Pra você poder entender o que aconteceu, qual que é o paranauê que envolve isso tudo, eu vou estar tendo de te explicar desde o começo, porque se você começar algo, você tem de começar de algum ponto, né? Justin Greenwood, também conhecido como Verde, é um fotógrafo, produtor e cantor de Washington. Ele era namorado de Melanie Martinez. Os dois se conheceram quando estavam na 7ª série, inclusive ele foi o primeiro cara que Melanie beijou na vida, tipo, ela perdeu o bebê com um querido, tá bom? Ele trabalhou com Melanie nos anos de 2020 a 2022, durante a época de fotografias pro álbum Portals, tá? Então tem muitas coisas do próprio álbum, do terceiro álbum de estúdio da cantora, que tem um dedinho dele envolvido em alguma coisa na fotografia. Melanie confirmou o namoro dos dois no dia 29 de março de 2022, quando ela postou um vídeo todo sensual, todo picante, assim, em frente à sua própria piscina, e ali ela afirmou que os dois realmente estavam namorando. No dia 1º de abril de 2023, o Verde postou uma mensagem mostrando sua admiração pelo trabalho de Melanie por conta do lançamento do álbum Portals. Melanie é a pessoa mais talentosa, amorosa, inspiradora e paciente que já conheci. Já em 20 de fevereiro de 2025, Melanie parou de seguir o Verde em todas as suas redes sociais. Um pouco depois, ele também apagou todas as fotos que os dois tinham juntos na rede social dele. Isso fez com que todos os Crybabies entrassem meio que em colapso para poder entender o que realmente tinha acontecido. Porque a verdade é que, se você para de seguir seu namorado, quer dizer que ele já não é mais atual, que ele é ex, ele é passado, né? Os fãs especularam o que poderia ter acontecido, o que rolou. Ele traiu a Melanie, meu Deus, o que será que aconteceu? Porque as pessoas gostam de dar opiniões que ninguém pediu na internet. Mesmo que elas mostrem preocupadas com o artista preferido, elas estão sempre lá pela fofoca, né? E aí, respondendo uma postagem de um fã, Melanie realmente confirmou o término do namoro dos dois em fevereiro de 2025. Nós terminamos. Não quero fazer disso um grande alarde. Eu agradeceria se vocês pudessem seguir em frente. Desejamos tudo de bom um para o outro. No dia 23 de fevereiro de 2025, o Verde postou meio que uma resposta para Melanie, confirmando também mais uma vez o término dos dois. Eu tenho muito amor pela Mel desde que éramos crianças e sempre a apoiarei. Assim como sua arte, não importa a circunstância. Pouco tempo depois, Melanie apareceu no Instagram com algumas fotos com um boyzinho. Assim, claro que a gente não pode confirmar. Só porque uma mulher posta uma foto com um homem, ele necessariamente é um interesse romântico dela. Por isso que muita gente achava no início que os dois eram amigos, assim, apenas. Só que em março foi quando a bosta realmente foi solta do ventilador, porque o Verde postou um story, que inclusive ele se arrependeu de postar, porque ele apagou uma hora depois, meio que falando tudo que ele estava frustrado em relação à relação dele com a Melanie. A propósito, isso foi importante. Ela arrumou um novo namorado menos de um mês depois do término. E não há desejo de felicidade da parte dela. Desde a administração dela ter entrado em contato comigo para dizer que não posso vender meus livros, até ela não me permitir ver meus cachorros. Sempre amei e entendo. Faça o que for preciso para esperar isso. Somos apenas humanos. Também nunca traí. 2 dias depois, em 18 de março, o Verde respondeu mais um comentário de um fã falando sobre o término com Melanie. Este nunca foi o objetivo de eu expressar minha frustração. Continuem sendo fãs dela. Ela é uma pessoa criativa de alto nível, uma compositora incrível. Vocês a amam por isso e só me conhecem por causa dela. Deixem-na viver e deixem os dois em paz. Somos apenas humanos. Cometi o erro de expor minha mágoa na internet, mas vocês estão realmente lidando com isso de uma forma que eu não concordo nem um pouco. Para contextualizar, o Verde se sentiu meio que deixado de lado depois da Melanie postar fotos com um novo affair dela, e ele veio na internet jogar a merda no ventilador sobre as frustrações que ele estava tendo com Melanie no momento. A primeira é, o pessoal que cuida da carreira dela entrou em contato com ele, pedindo para que ele parasse de vender um livro de fotografias que ele estava comercializando. Como eu falei anteriormente, Verde é fotógrafo e ele estava vendendo livros com sua arte, com sua fotografia, com seu trabalho. E nesse livro que ele lançou, tinha fotos de adivinha quem? Melanie. Eu acho que ela não gostou da ideia dele vender livros que continham imagens dela, o que ia fazer com que os fãs dela fossem até ele e de certa forma pagassem por conteúdo dela que ele criou. Faz sentido dessa forma? Então meio que eles proibiram, cortaram a venda da distribuição dos livros do Verde, porque ele tinha conteúdo ali da Melanie e ela não queria que ele continuasse comercializando conteúdo e fotos dela. Outra coisa que ele cita também é em relação aos cachorros, que Melanie não estava deixando que ele visse os cachorros dele também. Em um determinado tempo os dois adotaram cachorrinhos juntos e Melanie meio que tava tipo, olha, eu não quero te ver, eu não quero que você veja meus cachorros. Não é defendendo ela, não é defendendo ele, eu entendo o lado dos dois, porque se eu estivesse no lugar dele, eu também ia querer ver meus cachorros, apesar de não ter uma relação com aquela pessoa.
Mas, também se eu tenho um ex que eu não quero ver, eu também não vou deixar ele ver meus cachorros, porque querendo ou não, eu vou ter de ter contato com a pessoa. E isso é tudo que eu menos quero com o ex, né? Porque se fosse pra manter contato, não era ex, era meu atual. Então acho que esse foi o estopim da questão. Muita gente tava na internet questionando, porque ela talvez tivesse superado muito rápido esse namoro. Mas a questão é porque as pessoas se preocupam tanto com a vida de outras pessoas. Não é porque ela é um artista, que é uma pessoa famosa, que ela te deve satisfação sobre o que ela faz ou não com a vida amorosa dela. E eu, na verdade, acho que é muito errado trazer esse tipo de coisa na internet, porque você sabe que uma vez que tá na internet, tá pra sempre. Apesar dele ter apagado o story, ficou pra sempre, porque os postais repostam, as pessoas vão saber sobre, as pessoas vão comentar sobre, e o assunto nunca vai parar por aí. Embora Verge nunca tenha trabalhado diretamente com Melanie, ele fez um instrumental que aparece no final de Evil, uma música do seu álbum Portals. Aquela parte Amulets tem um instrumental de uma música que ele criou. Uma coisa que é bem irônica aí no estudo é que quando o Verge postou falando essas coisas sobre Melanie, que ele não podia vender o livro que tinha imagens dela, não podia ver o cachorro, no mesmo dia fez um story passeando com o cachorro deles. E uma foto beijando de boca com seu novo namorado, Mojin Arya. Afinal de contas, quem é Mojin Arya? Mojin Arya é um ator, escritor e produtor australiano mais conhecido por seus papéis em Si, O Assassino Perfeito e Sheida. Nascido em Sydney, filho de imigrantes iranianos, começou a atuar ainda jovem. Posteriormente, frequentou o prestigiado Instituto Nacional de Artes Dramáticas. Ao longo dos anos, construiu uma sólida carreira no cinema e na televisão, ganhando reconhecimento por suas atuações diversificadas. Ele é o atual namorado de Melanie. Mojin Arya e Melanie Martinez estão bastante ativos nas redes sociais, postando fotos de encontros, de dates, de passeios, de várias coisas, e ela aparenta estar muito feliz. E eu acho que isso é o que importa para quem de fato é fã da cantora. A gente não pode esquecer que famosos também são pessoas, então a Melanie tem seus problemas, tem suas relações, e isso faz parte da vida dela. Ela é uma pessoa como eu, como você, e ela tem total direito de fazer o que ela bem entender. Não vale a pena ir criticar a cantora, falar, nossa, não dá pra defender a Melanie, porque ela simplesmente seguiu em frente, terminou um relacionamento que o pessoal gostava e tá feliz com seu atual namorado. A verdade é que ela tem que fazer o que bem entender pra ela, e eu espero que ela, o namorado dela, o ex-namorado dela, Verge, sejam felizes, independente de estarem juntos ou não. O real problema é as pessoas que vão na internet pra poder criticar a cantora, criticar o fotógrafo, criticar o ator, a troco de quê? De nada, porque se ela tá com ele, ou se ela tá com outro, ou se ela tá sozinha, isso não muda nada na minha vida, nem na sua. Eu espero que de fato tenha dado para entender todo o Paranauê que aconteceu, tudo que tem acontecido nesse fandom que anda muito parado, porque a gente sabe que Melanie é low profile, né, gente? Ela não posta quase nada sobre a própria vida pessoal dela, então essas coisas são, assim, um grande, sabe, bom quando vem realmente, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer esse ano. A coisa mais recente que temos em relação a isso é um story que Verge postou no Instagram com uma foto que originalmente era dele com Melanie. Ele fez uma postagem no seu Instagram só com o rosto dele, ele tipo deu um mega ultra zoom pra não pegar a Melanie do lado. E ele colocou nesse story uma música chamada Recognizing the Enemy, tipo, reconhecendo o inimigo. Essa música, pelo que eu li a letra, fala sobre alguém que era apaixonado em uma outra pessoa, só que a pessoa superou, tá com um novo amor, e ele tá machucado. Acho que dá a entender por que ele postou, e ele ter postado uma foto que inicialmente era dos dois, também dá pra ter uma certeza do porquê ele postou aquilo e pra quem era aquilo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu trouxe um apanhado, tô aqui com os roteiros, já faz o que, uns 2 anos que eu não faço isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu pretendo voltar com os vídeos, eu pretendo voltar com o conteúdo. Muito obrigado a todo mundo que me mandou uma mensagem no Instagram, me mandou uma mensagem no TikTok. Jefferson, posta vídeo. E eu prometo que eu vou postar, quero fazer muita coisa bacana. E eu espero que vocês gostem dessa nova era do canal. Comentem o que vocês acham de toda essa fofoca, mas lembrando, mantendo o respeito com todo mundo envolvido, porque não é porque eles são pessoas públicas que a gente tem que sair metendo pau e falando coisa que a gente não deveria falar sobre ninguém, né, galera? Um beijo pra todo mundo, se cuidem, tá? E até a próxima, beijinho!